O que o incomoda? Texto de autoria de Yoskaz. No alto da Pedra Bonita, um maciço de granito debruçado à beira-mar no Rio de Janeiro, de onde é possível avistar vários bairros dessa cidade tão singular e encantadora, existe um vórtex energético propício às reflexões e meditações importantes para resgatar a clareza da mente e o equilíbrio emocional indispensáveis para que situações cotidianas não sejam causas de aprisionamentos intrínsecos. Lentes e filtros precisam estar sempre limpos e purificados, respectivamente, para que possamos fazer a exata leitura da realidade sem nos deixar contaminar com vibrações densas que terminam por nos impedir de seguir em frente. Por vezes, as tempestades da existência nos alcançarão. Elas servem para mostrar como já conseguimos elaborar nossas experiências. Não há como as evitar. Entretanto, o jeito de lidar com elas faz toda a diferença. Ideias e sentimentos, a depender de quais nos envolvemos, podem se tornar leme e velas enfunadas a nos levar adiante ou funcionarem como revolta e motim a nos manter à deriva nos mares das incompreensões pessoais. Somos embarcação e tripulação da nossa própria viagem. Eu vivia um momento difícil. Intempéries sequenciais me levavam à beira do descontrole. Irritação, impaciência e intolerância eram características que se apresentavam de maneira crescente em minhas reações. Tudo e todos conspiravam contra a paz que eu tanto desejava. O mundo parecia me provocar. Deixei o carro no pequeno estacionamento na entrada da rampa destinada aos praticantes de voo livre e subi a pé o último trecho até o platô da montanha. Tenho por hábito procurar por lugares de poder, como me ensinou Canção Estrelada, todas as vezes que preciso reencontrar a essência que me habita e identifica. Um cantinho em minha casa onde faço as orações matinais, alguns templos e igrejas nos quais me sinto bem, além de locais na natureza onde as energias telúricas se fazem atuantes, são recursos que sempre utilizo. No topo da Pedra Bonita, tenho a nítida sensação de estar diante de um portal entre dimensões. Cabendo a mim aproveitar o momento. Acomodei-me. Abstraí-me da bela e difícil cidade que pulsava no entorno. O olhar se fixou no ponto entre os tons de azul onde o céu se funde ao mar. A melodia do vento e o grasnar das gaivotas compunham a perfeita trilha musical. Fechei os olhos para melhor ouvir todas as vozes da consciência. Educar algumas, seguir a orientação de outras. Todas trazem em si um sábio e um algoz. Saber qual escutar costuma ser a diferença entre o bem e o mal, ascensão e queda. Não sei precisar quanto tempo se passou. Conhecer a si mesmo é movimento primordial à evolução. Uma voz se sobrepôs às demais. Uma voz que, embora não me fosse estranha, não era a minha. Abri os olhos. Era Cleo, a bruxa. Longilínea, de cabelos negros e vestido colorido esvoaçante ao vento, ela se sentou ao meu lado sem pedir permissão. Sorri. Comentei que nem sempre era simples descobrir o ponto que precisava ser conhecido para melhor elaboração e posterior transformação. Ela balançou a cabeça como quem diz que entendia sobre o que eu falava e disse:
Não é simples porque você cobre a verdade com mantos de ideias que tanto justificam a sua inércia e equívocos como o esconde de si mesmo. Longe da essência, distante da verdade. Enquanto fantasiar a realidade com as vestimentas da adequação das pessoas à sua comodidade ou vontade, ora a irritação, ora o desânimo serão as tônicas dos seus dias. Não reclame de nada nem de ninguém. Os fatos e as pessoas são como são, então fora do seu domínio e controle. A você cabe as escolhas concernentes à sua vida, nada mais. Os sábios se concentram em aperfeiçoar as próprias ações. Os tolos se esgotam na tentativa de controlar os resultados. As suas ações são as únicas ferramentas ao seu alcance. Os resultados pertencem às circunstâncias alheias ao seu poder. Aceite isso. Então, entenderá que a impaciência e a ansiedade são criações suas. Deu de ombros como se falasse o óbvio e acrescentou: o bom artista não chora aos pés da obra inacabada em si mesmo, porém segue em seu constante aprimoramento. Trata-se do trabalho sem fim de um sem número de ciclos existenciais, uma genuína fonte de alegrias para os sábios, um fardo pesado demais aos tolos. Falei que aquelas palavras, embora sensatas, não me ajudavam a compreender os aspectos pessoais que necessitam de elaboração e transformação em minha personalidade e temperamento. Eu precisava os encontrar. A bruxa arqueou os lábios em leve sorriso, como se esperasse por aquele questionamento, e perguntou: o que o incomoda? De pronto, respondi que muitas coisas. Era impossível eu não me aborrecer com vários acontecimentos e o comportamento de algumas pessoas. Cleo voltou a sorrir e disse: acabou de descobrir. Ao me ver atônito, ela foi generosa e ampliou o raciocínio. Pessoas ou situações somente têm sobre nós o poder que concedemos a elas. Se possuem, é porque elaboramos equivocadas ideias sobre quem são e os autênticos impactos que causam em nossas vidas. Não concordei. Ponderei que existem pessoas insuportáveis e há fatos abomináveis. A bruxa disse sim com a cabeça e explicou: tudo e todos são como são. Os fatos são decorrentes dos movimentos das pessoas que se movem de acordo com as suas capacidades e entendimentos, inclusive você e eu. Olhe para trás e nem precisará ir muito longe para ver o quanto poderia ter feito escolhas diferentes e melhores em diversos momentos, mas não conseguiu. Assim é com todos. Não posso exigir de ninguém a perfeição que não tenho para oferecer. Em seguida, tratou de ressaltar: o que não pode significar conivência com o erro alheio. Tenha compaixão para entender amorosamente a dificuldade dos outros, sem, no entanto, a incentivar. Mostre a possibilidade de diferentes vieses e estradas. Leve luz à escuridão. Jamais alimente as sombras com gestos de impaciência e intolerância. Fez uma pausa antes de prosseguir. Se situações e indivíduos o incomodam, há uma clara sinalização de algo ainda incompreendido em si mesmo. Fatos e pessoas nunca serão sempre ao seu gosto. Não que você deva aprovar atitudes às quais não concorde, mas precisa as elaborar em si para que não tenham a capacidade de furtar a sua paz.
Fez um gesto com as mãos para ressaltar as palavras e disse: salvo se você permitir, nada nem ninguém o arrancará do seu eixo de luz. Aprenda a manejar esse poder, isso o fará usar as tempestades ao seu favor. Argumentei que ninguém deseja pelas tempestades. A bruxa franziu as sobrancelhas e me corrigiu. Não foi isso que falei. Disse que problemas, em diferentes níveis de dificuldades, são inerentes a todos. Contudo, podem funcionar como escolas ou prisões. Trata-se de uma escolha pessoal. Eis o poder das escolhas ao lidar com tudo e com todos. Cabe a cada um encontrar o carcereiro ou o mestre por trás de cada incômodo, aborrecimento ou dificuldade. Na prática, a teoria não é simples, repetiu o discurso. Cleo abriu os braços como quem diz que eu insistia em não sair do lugar e explicou. Só há dificuldade quando a consciência não se apresenta nua diante do espelho da verdade. Enquanto a vestir com ideias que adiam a reforma de algum canto ainda mal construído em si mesmo, viverá entre tristezas e irritações desnecessárias. Apontou o dedo para minha cabeça e disse: enquanto teimar em controlar os resultados e os acontecimentos, você sofrerá. Ao tentar interferir para que as pessoas escolham de acordo com o seu entendimento, você sofrerá. Viva pela alegria da sua melhor ação. Apenas isto lhe pertence. Eis a raiz da leveza e da liberdade. Tudo mais, embora esteja ao seu redor e possa o afetar de alguma maneira, entenda que barcos que possuem lastro e leme têm equilíbrio e direção para atravessar as piores borrascas. Mais ainda, saberão aproveitar os ventos impetuosos para alcançar distâncias e destinos até então inimagináveis. Questionei como ter lastro e leme, equilíbrio e direção. A bruxa respondeu de pronto: verdade e virtudes. Sem que eu precisasse indagar, ela acrescentou: a verdade é a última fronteira alcançada pela sua consciência até esse momento. Jamais abdique dela em troca de privilégios, comodidade ou por medo. Não se negocia o inegociável. Todavia, jamais esqueça que a verdade, como tudo mais no universo, está em constante expansão. Fique atento para não desperdiçar a oportunidade e impedir o seu crescimento por atos de mera teimosia, orgulho ou vaidade. Fez uma pausa antes de prosseguir. Autênticos instrumentos de amor e sabedoria, as virtudes são ferramentas de navegação indispensáveis aos destinos de luz. Sem humildade, simplicidade, compaixão, sinceridade, mansidão, firmeza, delicadeza, coragem, entre outras mais, o viajante será tragado pelas intempéries da existência, inexoravelmente. Argumentei que aquele raciocínio tinha uma falha. Falei que a felicidade me parecia impossível ao ver tanta miséria e desgraça por todos os lados. Cleo tornou a arquear os lábios em suave sorriso, como se também esperasse por aquele questionamento, e esclareceu: esse planeta é uma escola de excelência para a formação de muitos sábios. Colégio onde grandes mestres já lecionaram. No entanto, possui método de ensino inusitado, no qual poucos alunos estão afeitos. O erro é a forja do aprendizado, nunca na intenção de punir, mas sempre com o objetivo de usar os melhores sentimentos no aperfeiçoamento constante à clareza dos pensamentos. Percepção e sensibilidade se tornam mais refinados
após cada lição transmutada em si para, em seguida, estar compartilhada no mundo através de um novo jeito de ser e viver. Sentir melhor para compreender mais. Amar para aprimorar são genuínos conceitos que servem para mostrar e moldar a verdade, não apenas na mente, mas também no coração. Assim, aos poucos, à medida que solo se torna fértil, florescerá o sábio ainda em semente dentro de todos nós. Lembrei a ela que naquela semana, centenas de milhares de pessoas tentaram atravessar o Mediterrâneo rumo à Europa para escapar das condições deploráveis existentes na África. Durante a era colonial, aquele continente sugou economicamente este, uma conta ainda à espera de quitação. Entretanto, quase todas as portas da solidariedade se mantiveram fechadas. Aquilo me incomodava. Cleo balançou a cabeça em apoio e pontuou: podemos e devemos sentir a dor do mundo para que, de algum jeito, dentro das possibilidades, possamos atenuar necessidades e sofrimentos alheios. Jamais sofrer a dor alheia. Isso é fator de desequilíbrio e cobrança para que a escuridão se espraie. A lei do karma, através dos múltiplos ciclos reencarnatórios, é um método eficaz de justiça e aprendizado. Acontecimentos e acasos são instrumentos do karma. Se errou, terá de entender e refazer. Os alunos são tratados com a doçura e a firmeza adequadas às suas disposições em se transformar e evoluir, em amar mais e melhor. Fez uma pausa como quem procura as melhores palavras e explicou: quem garante que os africanos que hoje anseiam desesperados para sair de seus países não são os europeus colonialistas de outra que enriqueceram às custas da miséria africana? Agora desejam retornar a casa, mas são impedidos de entrar. Têm de viver nas condições complicadas que eles próprios criaram no passado. Não tiveram a menor responsabilidade e nenhum amor. Precisam sentir para entender. Somente o amor poderá abrir muitas das portas do caminho. Como disse um antigo sábio, todo o poder reside na mente, mas longe do coração jamais conseguirei prosseguir para além de quem eu sou. Perguntei se os europeus estavam certos em fechar as portas para os africanos. A bruxa cerrou as feições e me corrigiu. Não falei isso. Ao contrário, já há sofrimento demais. Os povos da Europa estão diante de uma maravilhosa oportunidade de exercitarem a empatia e a solidariedade, duas valiosas virtudes ao se esforçarem no acolhimento desses irmãos que tanto sofrem, assim como, ao mesmo tempo, se empenharem para estruturar a África economicamente. Que haja percepção e sensibilidade para entenderem a equação evolutiva que lhes foi proposta por essa incrível escola. Sem a devida solução, o ciclo se repetirá. Nenhuma lição será esquecida. Ninguém ficará para trás. Questionei se aquelas palavras eram hipótese ou realidade. Cleo não me respondeu. A bruxa retornou ao cerne da conversa. Se prestar atenção, compreenderá que os acontecimentos não causam nenhuma perturbação. A maneira como os interpretamos é que geram todos os incômodos. Nossas experiências são elaboradas através das ideias que construímos sobre quem somos e como o mundo deveria funcionar. Isto acaba sendo determinante na leitura que fazemos de cada situação. Se algo ou alguém incomoda, significa que há uma ideia mal construída em mim. Então, aprendo e me transformo. Esse conceito
não pode servir para me tornar conivente com eventuais equívocos alheios, o que seria um pacto sombrio com o erro, mas para impedir que me atinjam a ponto de apagar a minha luz, como acontece nas vezes que me deixo envolver em irritação ou tristeza. Assim, todas as situações vividas se tornam uma escola ou uma prisão, a depender de como elaboro os acontecimentos, quaisquer que sejam. Cleo fez uma pausa antes de concluir o raciocínio. Quando fico irritada, triste ou aborrecida, ou me sinto impedida por algo ou alguém, a responsabilidade não é de ninguém, salvo de mim mesma, que fui incapaz de conquistar o melhor olhar, de construir a ideia luminosa a me mostrar o que desconheço sobre quem sou. A capacidade de ter o melhor entendimento e extrair o devido aprendizado de cada situação é a genuína fonte da felicidade. Eis o poder da vida. Decidi desabafar. Muitas coisas estavam me chateando naqueles dias. A que mais me incomodava era a traição da minha namorada. Tínhamos nos conhecido havia pouco mais de 6 meses em um evento para agências de publicidade. Viajávamos e nos divertíamos bastante. Gostávamos de rir juntos. Ela nunca expressara qualquer desagrado quanto à nossa relação. Há poucos dias eu soubera que ela mantinha um relacionamento paralelo com um amigo meu. Era uma dupla traição. Nada falei a ambos. O meu ódio e decepção não cabiam em palavras. Afastei-me. Não conseguia também frequentar os mesmos lugares onde sempre encontrava amigos em comum. Eu sentia vergonha, confessei. Com o tom sereno na voz, Cleo me questionou. O que você fez de errado? Nada, respondi honestamente. Ela prosseguiu. Então, por que a vergonha? Eu não soube responder. Ou melhor, sabia, mas custei a admitir. Eu temia a ironia, o escárnio, o sarcasmo vulgar típico dessas situações. Existe uma ideia que nos acompanha desde tempos ancestrais de que a pessoa traída é inferior, incompetente e incapaz, sendo merecedora de todo achincalhe. Assim acontece na maioria das vezes. Claro que, quanto maior for o orgulho, mais humilhado o indivíduo se sentirá. As sombras nos vendem a ilusão de poder, quando em verdade nos desequilibram e fragilizam ao sermos postos à prova. A pessoa humilde, simples e compassiva será sempre alguém equilibrado e forte, colocando-se em lugar onde a humilhação jamais a alcançará, quaisquer que sejam os fatos. Eu sabia disso tudo, mas ignorava como fazer para sair do labirinto cujas paredes estavam erguidas com a argamassa da mágoa e da vergonha. A bruxa me ajudou. A traição, em qualquer das suas modalidades, revela a falta de capacidade do traidor em manter um compromisso. Fala da ausência da honestidade, a virtude no trato da verdade com os outros, um dos pilares das relações justas, portanto, prósperas. Nem todos estão prontos para lidar com a verdade perante si mesmo, maiormente quando se trata de desejos, vaidades, comodidades e privilégios. Olhou-me com seriedade e disse: ninguém se torna menor porque confiou em alguém. Usamos as métricas e parâmetros com os quais nos medimos, longos ou curtos. Cada um tem os seus. A confiança é uma virtude ligada à pureza, pois demonstra que os elementos daquela relação têm raiz na luz de quem confia. Perde quem não aproveitou a oportunidade em se deixar iluminar e preferiu se mover pela escuridão. No mais,
Faça valer a sua compaixão, a virtude de compreender amorosamente a dificuldade alheia para que possa perdoar. Muitos não sabem fazer diferente e melhor. Outros ainda não conseguem seguir na luz. O perdão, a arte de lembrar dos acontecimentos sem nenhum ressentimento, o libertará do passado, fazendo da prisão de ontem a escola de hoje. E prosseguiu: você nada perdeu. Nem ela, nem ele se mostraram pessoas adequadas a caminhar ao seu lado. Quanto àqueles que gostam de diminuir os outros diante de momentos tão delicados com comentários vulgares, são ainda mais toscos. Egos imaturos em almas adormecidas. Deixe-os com as próprias maldades e siga em frente. Outros, como você, o esperam adiante. Não duvide do caminho. Franziu as sobrancelhas e acrescentou: agora desconstrua a ideia obsoleta com a qual sempre tratou a traição. Permita que um novo olhar erga uma postura diferente e segura. Você ofereceu o seu melhor, a ação correta. Não permita que a atitude de ninguém o faça reagir aquém de quem você pode ser. Só há derrota quando deixamos que nossa luz se apague. Se outros agiram movidos pelas sombras, não é problema seu. Não deixe que a escuridão deles o alcance. A verdade e as virtudes com as quais você se movimenta são o seu lastro e leme. Atenha-se a esses elementos. Não lhe faltarão força, equilíbrio nem direção. Entenda que a tempestade foi propícia, pois o fez rever uma rota que, se mantida por mais tempo, causaria danos maiores. Servirá também para intensificar o poder da sua luz. Agradeça e sorria. A alegria é a virtude de quem se mostra capaz de encontrar o lado bom de todas as situações. Aqueles que conseguem são os autênticos aprendizes da vida. Os demais ainda estão aprisionados às suas próprias incompreensões. Anoitecia. A bruxa fez um gesto para eu fechar os olhos. Compreendi que era momento de desconstruir ideias ultrapassadas que apenas serviam para alimentar o meu sofrimento. Sem este movimento não haveria espaço para erguer um novo entendimento capaz de me libertar de mim mesmo. Todo sofrimento é uma construção emocional equivocada. Ouvi muitas vozes conversando comigo. Somos muitos em um. Algumas ainda insistiam em vingança, mesmo que sem violência, como são os desejos inconfessáveis comuns a essas situações para que logo à frente eles, a namorada e o amigo de então também sofressem ou precisassem de mim por algum motivo. Casos em que a generosidade é uma espécie disfarçada de vingança, na qual não tem o verdadeiro intuito de ser bom, mas de mostrar o que eles supostamente perderam por suas deslealdades. Alimentar essa ideia equivale a escolher uma masmorra para morar por séculos. Expliquei a essas vozes que eu deveria seguir em frente, sem me ater a quem eles eram, os motivos que os levaram a agir daquela maneira, nem o que fariam dali em diante. O mal pertence ao remetente. Cabe ao destinatário não se aprisionar a ele através do ódio, da tristeza, do aborrecimento, do incômodo, nem da estagnação de não se mover na luz e avançar. Quem os outros são, jamais pode ter o poder de me destruir. Isso só será possível se eu não for capaz de ter compaixão e perdoar. Se me faltar humildade e simplicidade para insistir em subjugar os outros ao invés de ir além de quem eu sou. Não basta o movimento. Se faz indispensável entender o sentido
e a direção para onde me mover. Tenho todo o poder sobre quem sou, nenhum poder sobre mais ninguém. As minhas prisões existenciais são representadas por tudo e todos que me incomodam. Enquanto existirem em mim, não serei genuinamente livre. Os tolos querem modificar as pessoas e dominar os resultados. Os sábios transformam a si mesmos como um movimento indispensável à luz. Os toscos têm estilingues. Os mestres aprendem a voar para além do alcance das pedras. Fui ao encontro do meu incômodo, a vergonha, uma sensação oriunda da desonra. Embora a sociedade trate de modo jocoso o traído e, em alguns casos, até mesmo exaltem os traidores, a honra tem raiz na dignidade, o comportamento daqueles que tratam a todos do jeito como gostariam de ser tratados. Se quero o bem, me cabe oferecer apenas o bem, nada aquém disto. Se por todo o tempo eu pautar as minhas ações em sinceridade, honestidade, delicadeza e pureza, a desonra não era minha. Logo, a vergonha também não. Estavam entregando-a à pessoa errada. Não me cabia carregar o fardo alheio. Em análise mais profunda, o traidor estará sempre traindo a si mesmo ao negar a própria honra e dignidade. Portanto, apagando a sua luz. Eu não tinha motivo para recear em olhar nos outros de quem quer que fosse. Verdade e virtudes tinham sido meu lastro e leme até aqui. Elas manteriam a minha direção, equilíbrio e força. Quem se agarra aos padrões de conflito e dor fica retido em lamentos nos portais do caminho. Eu estava disposto a manter o firme propósito de seguir em frente. Potes de mel me aguardavam. Fui envolvido por uma autêntica sensação de ânimo e serenidade, um poder alicerçado em suavidade e clareza. Ninguém consegue nos impedir de caminhar quando alinhamos a verdade e as virtudes. Retornei da imersão quando um raio de sol me acariciou o rosto. Amanhecia. Eu tinha atravessado a noite à procura de mim mesmo. Ao longe, Cleo rodopiava junto às gaivotas. Seu vestido esvoaçante pareciam asas, típicas do momento em que a manhã encerra a noite. Me encantei por alguns instantes com as cores impronunciáveis do céu. Quando voltei o olhar, a bruxa tinha desaparecido. As gaivotas voavam em direção à imensidão do mar. Voz de Paula Pauline.